Então, assim, dizer que nós adotamos o trabalho remoto no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí, e com o trabalho remoto nós continuamos diuturnamente trabalhando em prol da sociedade piauiense, o primeiro grau e o segundo grau. E esse é um momento muito importante da atuação do Ministério Público, porque o vírus, né, o coronavírus, ele veio, né, isso a nível mundial, e ele impacta na saúde, ele impacta na economia e ele impacta na vida de todas as pessoas. Ele está impactando na humanidade, né? E nós, com nossa missão constitucional de defesa da coletividade, é um momento ainda maior, né, de atuarmos com mais dedicação, com mais afinco e nos reinventarmos, né, nova forma de atuar, como, por exemplo, por meio virtual, né? E também isso demanda uma integração, uma unidade cada vez mais nossa, para que como é uma demanda, uma questão sistêmica, né? Não é só a saúde que está sendo afetada, né? Nós temos crianças, idosos, temos a questão de repasses de recursos, insumos, medicamentos, a estrutura dos hospitais. Então, é uma gama, né? Uma seara muito grande para se atuar. Então, demanda também nos fortalecermos por meio de uma atuação mais integrada, né, e não isolada, né, uma atuação que venha dar mais unidade, né, e fortalecer essa resposta do Ministério Público à sociedade piauiense. Nós instituímos, em março ainda, o Gabinete Institucional de Acompanhamento e Adoção de Medidas. Esse gabinete ele é composto pela nossa assessoria e também por todos os coordenadores dos centros de apoio. E está sendo muito importante essa atuação. No primeiro momento, o gabinete fez várias minutas e foram aprovadas notas técnicas, recomendações, notas orientativas, destinadas tanto aos membros como aos gestores públicos, sejam municipais ou a nível de Estado. Paralelo a isso, também o gabinete abriu um canal muito grande de diálogo com as instituições, com o governo estadual, com municípios, né? E, num segundo momento dessa atuação do gabinete, nós entendemos também da necessidade da criação de grupos regionais de promotorias de justiça. Isso, inclusive, já vem sendo adotado em outros ministérios públicos, né, e com muita força para ser trabalhado agora nessa temática urgente. E a nível nacional também, Procurador da República, Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, ele instituiu um grupo também de atuação composto por representantes de todo o MP brasileiro, seja o MP estadual e o MP federal. Aqui, no Piauí, quem nos representa no comitê é a doutora Cláudia Seabra, e a nível federal é o doutor Tranvanvan. E esse gabinete também, inclusive, sugeriu a criação também desses grupos de promotores regionais para atuar nessas temáticas relativas a medidas preventivas e medidas repressivas nesse momento emergencial do coronavírus. Então, assim, quero também agradecer a este colegiado que acolheu a nossa convocação dessa sessão virtual por videoconferência, né? Quero realmente agradecer, assim, o empenho e essa acolhida de cada um dos senhores e das senhoras, né? E, assim, quero também dizer que a nossa pauta da sessão passada não foi possível trazer hoje. Peço, assim, ficou no computador, lá no âmbito do Ministério Público, lá da nossa sede, mas me comprometo, né, juntamente com nossa secretária, a gente providenciar para a próxima sessão, até porque essa, como extraordinária, foi tudo muito urgente. E peço a inversão da pauta para trazer doutora Terezinha Borges.
Doutora Terezinha, está nos ouvindo? Estou. Estão me ouvindo aí? Sim. Sim. Posso iniciar? Passa a palavra a Vossa Excelência. Excelentíssimo Doutora senhor. Carmelinda, eu queria que a senhora justificasse a ausência da doutora Zélia. Tá. Eu justifico, inclusive, bem lembrado, a doutora Clotilde, ela até mandou um e-mail para mim da impossibilidade, por questão de saúde, de não poder participar da presente sessão, e já manifestou que está de acordo com as resoluções, tendo em vista que já recebeu a minuta, já apreciou, já analisou, nessa comunicação, ela formalizou já de pleno acordo. Excelentíssima senhora Carmelinda Maria Mendes de Moura, digníssima Procuradora-Geral de Justiça. Excelentíssimos senhores Procuradores de Justiça, senhores e senhoras. O coronavírus é uma doença infecciosa causada por um novo vírus. O Brasil, segundo as secretarias estaduais de saúde, até a data de ontem, contabilizava 12.161 infectados em todos os estados e 564 mortos. O Piauí contabiliza 26 infectados e 4 óbitos. Foi decretado, inclusive, pelo nosso governador do estado, em 19 de março, próximo passado, estado de calamidade pública por meio do decreto 18.895. Sem dúvida, senhores, a situação é grave, o quadro é alarmante e merece uma atenção especial de todos os órgãos, no caso específico, do Ministério Público do Estado do Piauí, com a adoção de medidas preventivas no âmbito da instituição, com base nas orientações do governo federal, estadual, da OMS, do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde. O direito à saúde, todos sabemos, é um direito fundamental, presente na segunda dimensão de direitos fundamentais, posto que está inserido nos direitos sociais e, como tal, deve ser preservado a todas as pessoas. Sem a efetivação do direito à saúde, diversos outros direitos são violados. Deve haver, sem dúvida, um esforço conjunto, um trabalho em rede, com outros órgãos, como o MPT, delegacias de trabalho, poderes executivo, legislativo, judiciário, OAB, Defensoria Pública, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, dentre outros. O Ministério Público, senhores, tem adotado procedimentos e medidas legais no que tange a esta problemática, e requer, como já me referi anteriormente, uma atenção especial de todos. O Ministério Público encaminhou uma proposta de criação de grupos regionais de promotorias integradas no acompanhamento do Covid-19 no âmbito do Estado. E, através de sorteio, foi encaminhado para mim. Vou ler agora, Vossas Excelências, o meu relatório. Procedimento de gestão administrativa 1921-0378-000-3465-2020/69. Origem, Procuradoria-Geral de Justiça. Assunto, criação de grupos regionais de atuação integrada no acompanhamento do Covid-19, no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí. Trata-se de procedimento de gestão administrativa instaurado pela Procuradoria-Geral de Justiça, através da Procuradora-Geral de Justiça, doutora Carmelinda Maria Mendes de Moura, com o objetivo de elaborar a resolução do Colégio de Procuradores, visando a criação de grupos regionais de atuação integrada no acompanhamento do Covid-19 no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí. Argumentou no despacho proferido a segunda justiça. Desde o dia 19 de março de 2020, foi decretado estado de calamidade pública em razão da crise causada pelo coronavírus no Sistema Único de Saúde, por meio do decreto 18.895/2020 do Estado do Piauí,
e que foi instituído no Ministério Público do Estado do Piauí o Gabinete de Acompanhamento e Prevenção do Contágio pelo Coronavírus, por meio da portaria PGJ 839/2020, órgão excepcional e vinculado à Procuradoria-Geral de Justiça, com vista a acompanhar e a auxiliar a atuação dos membros do Ministério Público do Estado do Piauí, colhendo elementos e informações para a adoção de medidas que se fizerem necessárias. Ressaltou em seguida que, consoante deliberação do grupo, cumpriu-se a criação de grupos de atuação regionais no âmbito do Ministério Público do Piauí, com o objetivo de promover uma atuação estadual integrada nas diversas áreas impactadas pela pandemia. A Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência da saúde pública de importância internacional decorrente de surto pandêmico iniciado no ano de 2019, estabeleceu medidas que visam a proteção da coletividade. Posteriormente, em razão dos impactos causados pela pandemia e coronavírus, o Senado aprovou o pedido de reconhecimento de calamidade pública enviado pelo governo federal, o decreto 6, o qual entrou em vigor no dia 20 de março de 2020, data de sua publicação no Diário Oficial da União. O Decreto Legislativo 6 de 2020 reconhece, para fins do artigo 65 da Lei Complementar 101, de 4 de maio, a ocorrência do estado de calamidade nos termos da solicitação do Presidente da República, encaminhada por meio da mensagem 93, de 18 de março de 2020. Por sua vez, a portaria PGR-MPU 59, de 16 de março de 2020, instituiu o Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus 19, que tem como finalidade primordial a defesa dos interesses gerais da sociedade, a promoção e a integração do Ministério Público Brasileiro no exercício de suas funções durante o enfrentamento da epidemia do coronavírus 19. Dentre as atribuições mencionadas no artigo 3º do CIAR Covid-19, em apoio à atuação da Procuradoria-Geral da República, destacamos as mencionadas nos incisos 1º e 2º, que assim dispõe ipsilis, promover a articulação no âmbito do Ministério Público Brasileiro com a cooperação do Conselho Nacional do Ministério Público da União, dos Estados, promover a articulação interinstitucional, intersetorial, para fomentar a cooperação e integração com os órgãos do Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, da Defensoria Pública, a Ordem dos Advogados do Brasil, as entidades de sociedade civil e do setor privado, as instituições científicas, nacionais e estrangeiras, os organismos e entidades internacionais, dentre outros. A recomendação conjunta PRESE-CN número 1, de 20 de março de 2020, que dispõe acerca da priorização de reversão de recursos decorrentes da atuação finalística do Ministério Público Brasileiro para o enfrentamento da epidemia do novo coronavírus, em seus artigos 3º e 4º, mencionam o seguinte: artigo 3º, recomendar, respeitada a independência funcional, que os membros do Ministério Público Brasileiro firmem ou redirecionem recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, acordos de não persecução civil e acordos de não persecução penal para ações de enfrentamento à pandemia do coronavírus 19, incluindo a destinação direta de recursos para os fundos de saúde. Artigo 4º, recomendar, respeitada a independência funcional, que os membros do Ministério Público Brasileiro articulem a apresentação de projetos de destinação de recursos dos fundos de direitos difusos para ações de enfrentamento à pandemia do coronavírus 19,
tal qual a transferência para fundos de saúde. Como se referiu o professor da Universidade Federal de Pernambuco, Leonardo Carneiro da Cruz, os impactos da pandemia são amplos, destacando-se, dentre outros, a imposição de máximo confinamento das pessoas, que devem evitar circulação pública, sendo estimuladas a trabalharem e a desenvolverem suas atividades profissionais em casa. Segundo ele, a pandemia do Covid-19 é um fato jurídico processual, em sentido estrito, pois é um acontecimento de natureza que é jurisdicionado pela incidência de norma processual apta a produzir efeitos dentro do processo, sendo que o reconhecimento oficial de um estado de calamidade pública configura um motivo de força maior. Em decorrência da pandemia do Covid-19, que aflige todo o planeta, o governador do estado do Piauí suspendeu, através do decreto 18.901/2020, os serviços e controle de fluxo, determinando medidas excepcionais voltadas para o enfrentamento da grave crise de saúde pública decorrente do Covid-19. Em seguida, considerando a grave crise de saúde pública em decorrência da pandemia do Covid-19, declarada pela Organização Mundial de Saúde, OMS, que afeta todo o sistema de promoção e defesa da saúde pública, estruturado nacionalmente por meio do Sistema Único de Saúde SUS, sua repercussão nas finanças públicas em âmbito nacional, que a referida crise impõe o aumento dos gastos públicos e o estabelecimento de medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional decorrente do novo coronavírus, decretou estado de calamidade pública para fins do artigo 65 da Lei Complementar número 101, de maio. Foi distribuído a essa relatora no dia 4 de abril. Este é o nosso relatório. Senhores, eu sei que todos receberam a minuta que dispõe sobre a criação de grupos regionais no âmbito do Ministério Público. Esses grupos, eu gostaria de enfatizar, antes de passar a palavra aos senhores e proferir meu voto, que já estão existindo nos estados da federação, não só no âmbito do Ministério Público Estadual, mas no âmbito do Ministério Público Federal e de outras instituições que representam a sociedade preocupadas com essa situação. Esse grupo, segundo a minuta que todos receberam, eu não sei se tem necessidade de eu ler agora, até pergunto à Procuradora-Geral se precisa eu ler a minuta ou apenas alguns tópicos. Entendo que essa minuta foi feita para a nossa análise hoje, nessa primeira sessão virtual, considerando a necessidade urgente de uma atuação regionalizada e integrada. Pois instituir no âmbito da nossa instituição 9 grupos regionais de promotorias integradas, enquanto durar o estado de calamidade e seus efeitos, decretado pelo Estado em face. Nós sabemos que o estado do Piauí é amplo e, com esses grupos, o Ministério Público tem mais condições de acompanhar, através dos grupos, através de cada região, a situação do coronavírus e perceber o que deve ser feito. A fiscalização, não só dos orçamentos, da saúde, como também na prevenção dessa doença. Os grupos regionais integrados no acompanhamento são órgãos de execução com atuação regionalizada, conforme já falei. E esses grupos abrangem Terezinha, Parnaíba, Piripiri, Campo Maior, Picos, Oeiras, Floriano e São Raimundo. Consequentemente, todos os estados do Piauí serão contemplados com atuações presentes, constantes, coerentes do Ministério Público do Estado do Piauí, que, sendo um órgão fiscalizador da lei e defensor dos direitos da sociedade, consequentemente, tem interesse e obrigação de atuar perante essa situação. E nós verificamos no artigo que esse grupo ele vai promover
essa integração dos órgãos de execução ao esforço estadual e vai trabalhar o Ministério Público através também de uma rede. Pode trabalhar com o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público OAB, Defensorias Públicas, verificando o que tem feito e como o Ministério Público pode contribuir nessa questão. Como já afirmei, a saúde é um direito fundamental e de suma importância para todos nós. Os membros integrantes de cada grupo atuarão de forma integrada, prioritariamente, preventiva e orientativa, auxiliando esses grupos. Justamente por isso é que todo o estado do Piauí, que o estado é grande, serão contemplados. E após quando forem dirimidos essas questões, após passado esse estado de calamidade, os trabalhos dos grupos serão encerrados, os procedimentos não finalizarão, eles serão distribuídos às promotorias de justiça integrantes da respectiva região, salvo a necessidade justificativa de continuidade dos trabalhos, mediante autorização da Procuradoria-Geral de Justiça, ouvido a Corregedoria. E eu gostaria de saber se os senhores procuradores, a Procuradora-Geral, tem alguma... Gostaria de se manifestar antes que eu profira o voto. Eu indago de algum dos procuradores e procuradoras se querem algum esclarecimento. Bom, eu não desejo nenhum esclarecimento, eu fui bastante esclarecido. Mas eu tenho um posicionamento muito firme com relação a esse coronavírus. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Assunção. Sim. Então, o meu posicionamento não é para chocar ninguém. O meu posicionamento, ele resulta de estudos que eu fiz a respeito da pandemia. Estudos baseados em cientistas, né? À frente, por exemplo, do Dr. Rayot, na França, que é considerado o maior epidemiologista do mundo e que está em vias... Eu posso continuar? Sim, doutor Assunção. Parece que alguém arrotou e prejudicou meu pensamento. Veja bem, então, eu fiz um estudo muito sério a respeito da problemática do coronavírus, que muitos acreditam que é um problema de saúde pública gravíssimo, e eu também acho que é, mas não da dimensão que estão dando para o vírus. O coronavírus, segundo especialistas, e a doutora Terezinha, inclusive, de uma certa forma, no seu relatório já o disse, é um vírus perigoso, sem dúvida nenhuma, é um vírus que pode, e já se alastrou perante toda a população, sorte que eu entendo que o coronavírus deve ser olhado com mais cautela, deve ser visto não como os governantes estão vendo, mas deve ser visto como um problema de saúde pública a ser enfrentado com bom senso. No meu entendimento, fechar restaurantes, fechar repartições públicas, fechar empresas privadas não resolve. Os especialistas são muito claros quando dizem que o coronavírus vai passar, o coronavírus vai cumprir o seu ciclo, né? Estejam ou não restaurantes fechados, esteja ou não o comércio fechado, estejam ou não repartições públicas fechadas ou abertas, não importa. Ele vai cumprir o seu ciclo. E vai cumprir por quê? Porque não tem vacina. Se deve averiguar no tratamento do coronavírus é a falta de vacina, em primeiro lugar. Estão todos apavorados porque ninguém conhece realmente a cura do coronavírus.
Mas os especialistas, os epidemiologistas, são muito claros. O coronavírus vai ou não infectar milhões de pessoas? Vai. Agora, não se apavorem, porque infectar não significa morrer. Infectar não significa ir para o hospital sequer. Eu, por exemplo, me permitam, eu, por exemplo, tenho 69 anos de idade. Eu me sinto uma pessoa saudável, eu saio de casa, evidentemente que se, de repente, um decreto governamental, tudo é possível neste país, me disser que eu não posso ir à rua porque eu serei preso, que é um absurdo, segundo me consta, isso aconteceu ontem em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, pessoas foram presas a mando desse governador tragicômico. Esse governador do Rio de Janeiro está mandando prender pessoas que vão às ruas. Isso é um absurdo. Mulheres. Os governantes não sabem. Os governantes não sabem como dar tratamento para o problema e exigem um confinamento horizontal. Eu sou favorável ao confinamento vertical, mas desde que se comprove que a pessoa é doente, que a pessoa já está com coronavírus, né, e para isso deve apresentar um atestado médico, se for o caso, mas não confinar todo mundo. As pessoas estão aterrorizadas. Eu quero concluir dizendo o seguinte: eu não vou votar a favor de nenhuma dessas medidas propostas pela Procuradoria-Geral de Justiça. Eu entendo que o órgão está apavorado, como os governantes estão apavorados, quando não mal intencionados. E eu me filio à posição daqueles que entendem que o coronavírus deve ser combatido, sim, com confinamento para aqueles que comprovadamente sejam doentes, confinamento para pessoas que comprovadamente estejam com o vírus, mas não confinamento geral. Então, eu quero já encaminhar um voto contrário às medidas adotadas pela Procuradoria-Geral de Justiça, pedindo vênia para ser voto divergente nesse assunto. Muito obrigado. Não estamos na votação ainda não. Não estamos na votação. Mais calma do que isso. Algum procurador, procuradora quer se manifestar por voto? Então, aliás, não é um voto, porque nós não estamos, doutora Carmelina, me permita, na verdade, nós não estamos ainda em período de votação, nós não estamos em fase de votação, melhor dizendo. A doutora Tereza foi, inclusive, muito feliz quando disse: olha, aqueles que desejem fazer alguma abordagem, a palavra fica com eles. E a senhora veio, então, e deu a palavra a todos, como a senhora mencionou, quem estiver precisando de algum esclarecimento, fazer alguma abordagem, que o faça. E eu, então, resolvi fazer a minha abordagem sobre o tema. Não é propriamente um voto, embora eu tenha dito que é um voto, porque quando chegar o momento da votação, eu vou votar e vou dizer mais. Além do que eu já disse, eu vou fazer mais esclarecimentos a respeito. Então, devolvo a palavra à doutora Terezinha Borges para proferir o voto, doutora Terezinha. Senhores, eu respeito a posição do nosso amigo procurador, doutor Assunção. Quando fala, existem os maus intencionados e que respeita, mas que entende que o confinamento não seria para todos, e sim para aqueles em situação de risco ou que estão incompetentes. Eu, verificando, porque nós sabemos, senhores, através de jornais, através de grupos de WhatsApp, que empréstimos estão sendo feitos, acompanhamentos, para serem utilizados os recursos em prol do coronavírus. Vejo a importância desses grupos no sentido de atuar não só no que tange à saúde, no esclarecimento daqueles que não têm esclarecimento. Paralelo aí, doutora Carolina, chame a ordem, tem um áudio paralelo. Eu quero pedir
Enquanto o colega não estiver falando, que ele desligue o áudio. E vamos deixar somente agora a doutora Terezinha falar. Quando a gente não estiver falando, tem que desligar o áudio. Então, é importante que as pessoas, os membros da sociedade, cuja sociedade, representada por nossa instituição, como uma das suas principais funções, representar o interesse da sociedade e fiscalizar fiscalizar a sociedade, não só no que tange aos direitos fundamentais, mas a todos os direitos, a tudo. Como, por exemplo, o artigo 5º da proposta de minuta, ele fala: os membros integrantes de cada grupo atuarão de forma integrada, prioritariamente, preventiva e orientativa, auxiliado pelos centros de apoio. Nós estamos num país, no estado, talvez um dos mais pobres da federação, onde as pessoas não têm esclarecimento suficiente. Isso está certo eu ficar? Eu preciso de alimentos, eu preciso ir eu trabalho, eu não tenho um trabalho fixo. Então, as pessoas não têm orientação a respeito do coronavírus e a respeito do que pode ou não esse vírus causar à população. Justamente por isso, esses grupos de apoio, para auxiliar, tirar as dúvidas, esclarecer daquela sociedade, muitos tão deprimidos, os seus membros tão deprimidos, tão alheios, não tem muita bagagem cultural, não tem acesso à mídia, não tem conhecimento dos dados encaminhados. Então, esses grupos, eles também vão servir para esclarecer e apoiar. E fiquei bastante preocupada quando ontem vi em alguns grupos de WhatsApp que o Piauí levará um projeto para a Assembleia Legislativa solicitando R$1 bilhão. O estado de São Paulo, todos sabemos, o maior estado da federação, o governador pediu 500 milhões. Aqui, 1 bilhão. Então, esses grupos, o primeiro inciso diz que esses grupos, Sistema Único de Saúde, unidades de saúde integrantes da rede definida para o atendimento do coronavírus, EPS, estruturação, medicamentos, insumos, saúde e suplementos, e o terceiro, patrimônio público. Os membros do Ministério Público que fazem parte do patrimônio têm o dever de acompanhar, juntamente com outras instituições de controle, a aplicação desses recursos. Esses recursos serão efetivamente aplicados em prol dessa causa? Esses recursos serão aplicados na necessidade da comunidade, no que tange ao vírus, aos doentes? Porque, como já afirmei, o coronavírus é um fato. No Brasil, até a data de ontem, 12.161 infectados, com 564 mortos, a maioria deles em São Paulo. São Paulo pediu 500 milhões. Em Piauí, um dos estados mais pobres da federação, nós temos 26 infectados e 4 óbitos. Me parece que 1 ou 2 casos de cura. E esse grupo, além da assistência à educação, da segurança pública do sistema prisional, ele também tem essa função, que eu entendo como função também essencial, na fiscalização e acompanhamento da aplicação desses recursos que, porventura, a Assembleia estará ou não aprovando esse pedido. E agora vou proferir meu voto. Eu pedi à Franciane que encaminhasse o voto para os e-mails de todos os senhores. Eu não sei se já receberam, mas ela já foi encaminhado agora, doutora Terezinha. Acabou de encaminhar. Certo. Voto. Conforme nos referimos no relatório ora apresentado, o presente procedimento de gestão administrativa foi instaurado por meio da decisão proferida pela Procuradora-Geral de Justiça, doutora Carmelina Maria Mendes de Moura, documentos oriundos do gabinete PGJ, de número 000-5054, 000-5090, sendo útil uma minuta de resolução a ser submetida à análise do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí, visando a sua deliberação e aprovação, a qual dispõe sobre a criação de grupos regionais de promotorias
integradas no acompanhamento do Covid-19 no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí. A proposta de resolução estabelece como principais fundamentos a portaria PGJ 839/2020, que instituiu o Gabinete de Acompanhamento e Prevenção do Contágio pelo Coronavírus Covid-19, órgão excepcional e vinculado à Procuradoria-Geral de Justiça, com vistas a acompanhar e auxiliar a atuação dos membros do Ministério Público do Estado do Piauí, colhendo elementos e informações para a adoção de medidas que se fizerem necessárias. Portaria GIAP-Covid número 1, de 20 de março de 2020, do presidente do Conselho Nacional do Ministério Público e coordenador-geral do Gabinete Integrado de Acompanhamento à Pandemia do Coronavírus-19, CIAS, Covid-19, instituído pela portaria PGR-MPU 59, de 16 de março de 2020, a criação de grupo nos demais estados, a fim de possibilitar o acompanhamento das políticas públicas em face do coronavírus. No dia 19 de março de 2020, foi decretado estado de calamidade pública em razão da grave crise causada pelo coronavírus no Sistema Único de Saúde, por meio do decreto 18.895 do Estado do Piauí. A Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde de importância internacional decorrente do coronavírus. Os critérios utilizados no ato PGJ número 956/2019, que organizou as promotorias de justiça do Ministério Público do Estado do Piauí em regiões para fins de implementação das ações estratégicas, conjugado com o critério de localidade onde existe hospital regional e, por fim, a deliberação do Grupo de Acompanhamento e Prevenção do Contágio do Covid-19 pela criação dos grupos regionais de promotorias de justiça no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí, sendo necessário, então, uma atuação organizada, integrada do Ministério Público do Estado do Piauí nas diversas áreas impactadas com a pandemia. Observamos que a minuta de resolução institui, no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí, 9 grupos regionais de promotorias integradas no acompanhamento do Covid-19, enquanto durar o estado de calamidade pública e seus efeitos, decretado pelo governo do Estado em face do Covid-19. Nas seguintes regiões, atuará nas seguintes regiões: Teresina, Parnaíba, Piripiri, Campo Maior, Picos, Oeiras, Floriano, Bom Jesus e São Raimundo. Assegurar que, após ser revogado o estado de calamidade pública decorrente do Covid-19 no estado do Piauí, os trabalhos dos grupos serão encerrados e os procedimentos serão redistribuídos às promotorias de justiça integrantes da respectiva região, salvo a necessidade justificada de continuidade dos trabalhos mediante autorização da Procuradora-Geral de Justiça, ouvido a Corregedoria-Geral do Ministério Público. Nos termos do artigo 127 da Constituição Federal, o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. E a saúde, consoante o artigo 196 do mesmo diploma legal, é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para promovê-lo. Sem dúvida, considerando face à rapidez com que a situação se desenvolve, exige a adoção de medidas de urgência, no sentido da formação de uma rede integrada de atuação e troca de informações no Ministério Público brasileiro, é necessário que a população seja conscientizada acerca dos riscos e das medidas de prevenção para enfrentamento da emergência da saúde pública de importância internacional decorrente do Covid-19, difundir as informações e diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde, constantes da Instrução Normativa número 19, de 12 de março
de 2020, sendo este, segundo o escritório sul-americano do Alto Comissionado da ONU para os Direitos Humanos, lançou um site especial sobre o surto da Covid e seus impactos nos direitos fundamentais de todas as pessoas, um teste para indivíduos, sociedades, governos e comunidades, um momento de solidariedade e integração para combater o vírus e mitigar os efeitos, com frequência involuntários das medidas adotadas para ter propagação. Por fim, face às razões expostas, considerando os impactos causados pela pandemia e do vírus, bem como todos os dispositivos voto pela aprovação da minuta da resolução que dispõe sobre a criação regional de grupos regionais de promotorias de justiça integradas no acompanhamento do Covid no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí. Esse é o meu voto. Quero enfatizar aos colegas que esses grupos se reunirão e adotarão como eles vão executar as medidas. Eles terão liberdade para se reunir e essas medidas tais são suficientes. Vou acompanhar a sociedade, vou olhar, fiscalizar os postos, vou fiscalizar os orçamentos que virão em prol, se eles estão sendo bem distribuídos e bem aplicados. Então, gostaria de ressaltar aos nobres senhores, amigos, que voto integralmente pela aprovação dessa minuta. Eu indago dos senhores procuradores, procuradoras, se tem algum esclarecimento, se há necessidade de algum esclarecimento, se estão aptos a votar. Doutora Carmelina? Oi, bom dia, doutora Raquel. Bom dia. Eu estava acompanhando, antes cumprimentando a todos, né, nessa nossa reunião virtual extraordinária, e acompanhei atentamente o voto da doutora Terezinha, mas estava sem áudio, né, e que bom que consegui a tempo resolver esse problema aqui interno no meu computador. E eu apenas indagaria de Vossa Excelência, com relação à minuta, vai ser feito indagaria da relatora, alguma leitura da minuta, não, e já faremos a aprovação em bloco, como seria o voto da doutora? Doutora Raquel, a doutora Terezinha, né, só me permita, já se manifestou totalmente favorável, né, à minuta, fundamentou em todas as resoluções, as portarias do Ministério da Saúde, o estado de calamidade, e concluiu pelo voto, né, pela aprovação da íntegra. Perfeito, perfeito. O mais procurador gostaria de fazer alguma observação? Já podemos passar a votação? Eu gostaria de fazer. Sim, doutora Carmelina. Eu li atentamente e concordo em parte com todo o relatório da doutora Terezinha. Entretanto, quando ela falou na questão dos componentes do grupo de trabalhos regionais, ela disse que a justificativa foi porque só lá existem hospitais regionais. Nós sabemos, quem já foi promotor em São Raimundo Nonato, como o doutor Alipe, que é um conhecedor da sua cidade, sabe perfeitamente que aquela região é carente e ela não tem, o hospital regional de lá, ele não vai ter condições de atender aquela região toda. Então, assim, como é que eu digo toda? Não é que eu não sou médica, mas tive uma experiência na área da saúde e quero dizer que não ficou, assim, claro, por exemplo, vai trabalhar conjuntamente o Ministério Público, sim. Será que o Ministério Público do Trabalho vai trabalhar com nossos colegas nas regionais, no tocante à exigência das EPIs, ou seja, equipamento de proteção individual? Nós sabemos perfeitamente que não existe nos hospitais aqui a dificuldade de máscara, de uso de EPI, não tem luva, falta luvas, inclusive não só na municipalidade, que está faltando, eu tomei conhecimento, como no próprio Estado. No HGV, elas ficam lutando, disputando uma máscara, elas passam uma semana usando uma máscara, devia passar essa máscara usava 24 horas, que elas não podem lavar. Então, assim, esse fator primordial é porque a EPI é o Ministério Público do Trabalho. Aí eu indago a doutora Terezinha Borges, lógico que ela falou nas resoluções, ela falou na sua resolução, que a senhora editou, falou na questão da regra da Organização Mundial de Saúde,
ela falou em tudo. Só que não ficou claro se essa exigência exatamente das EPIs serão cobradas dentro do município, lá, do município aqui em Teresina, que a doutora Cláudia está à frente, e vai ficar vigilante nessa proteção dos profissionais de saúde. Porque não adianta eles morrerem como vão morrer, porque a curva, segundo a assessoria do prefeito da cidade, a curva é bem ampla, diz que vai morrer no Piauí 8.000 pessoas. Então, eu estou muito preocupada no tocante a isso, inicialmente. Eu sei quando o doutor Assunção se manifestou, argumentando que ele não era a favor só horizontalmente, não era vertical, e lá ficou difundidas as questões políticas no ar. Então, assim, como ficará a pergunta da doutora Terezinha Borges, que no seu relatório ela falou nas leis e nos decretos. Como ficará exatamente esse confronto entre o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público do nosso Estado nas municipalidades? Eu entendo, doutora Clotildes, que não vai ocorrer confronto, porque o trabalho dos grupos, eles vão ocorrer através de uma rede. E o Ministério Público sozinho, ele não tem condições de atuar perante essa problemática. A forma de operacionalizar vai depender do grupo. O grupo é que vai se esforçar para fazer um trabalho bom através de uma rede, porque nós não conseguimos nada sozinhos. Essa rede será composta por várias entidades, DRT, Procuradoria do Trabalho, Delegacias do Trabalho, o Conselho Nacional, Poder Judiciário, e essas cidades, é porque elas são as cidades polo. São Raimundo Nonato tem Justiça do Trabalho, tem Ministério Público do Trabalho que atua perante... Então, o grupo vai ser responsabilizado por encontrar uma forma eficiente, uma forma que dê à comunidade uma resposta à altura, a resposta que essa comunidade necessita. Mas não sozinho, esse trabalho vai ser através de uma rede, através de uma forma conjunta entre vários órgãos. Aí eu entendo que sim, que ele vai. Agora, a forma de operacionalizar depende. A atuação vai depender de cada um, mas essa rede deve existir e já até está existindo. Justamente, os outros estados estão com essa mesma minuta, mudando só os termos. Eu tive a preocupação de me inteirar. Então, os Ministérios Públicos do Trabalho, estadual, delegacias, eles trabalham de forma conjunta, cada um dentro da sua competência, mas que o foco, o objetivo final é combater a coronavírus, levando informações para aquela comunidade que, porventura, não tem essas informações suficientes, fiscalizando os recursos que serão destinados a essa problemática, se eles estão ou não sendo utilizados, alertando a população sobre o vírus, dos problemas que podem causar essa pandemia, preservando os interesses dessa sociedade. Agora, sozinho, ele não atua de forma eficiente. Por isso, é que essa minuta é para que ele tenha a liberdade, tenha a certeza, tenha o aval da instituição de fazer esse trabalho com essa rede de proteção. Doutora Clotildes, eu gostaria também de esclarecer na pergunta de Vossa Excelência, que também é importante, que nós já estamos num canal direto de tratativas com a chefia do Ministério Público do Trabalho, por meio da doutora Maria Helena. Então, já fizemos reuniões conjuntas, virtualmente, inclusive na semana passada, em que teve uma videoconferência com o secretário de Saúde, ela também foi convidada e se fez presente. Então, o Ministério Público do Trabalho já está envolvido e já estamos nessa tratativa e vários encaminhamentos conjuntos. Obrigada pelo esclarecimento. Mais algum procurador, procuradora, gostaria de mais algum esclarecimento? Então, vamos passar à votação. Inicialmente, doutora Terezinha Borges, eu quero elogiar, parabenizar Vossa Excelência pelo brilhante voto
que com muita propriedade a senhora se debruçou sobre esse processo e analisou com toda cautela e com toda a emergência que a questão requer nesse momento em que estamos vivendo. Então, quero parabenizar Vossa Excelência pelo brilhante voto, dizer que a questão do isolamento, ela vem por meio das orientações do Ministério da Saúde e por meio também do Ministério, aliás, da Organização Mundial da Saúde, né? Nós temos vários exemplos a nível mundial, como a Itália, agora os Estados Unidos, né, que está numa fase de pico de crescimento dessas mortes, e toda morte importa, né? Toda vida, aliás, importa, né? E nós, como Ministério Público, temos essa função, essa missão, que é defender a vida, defender a saúde. Então, eu acredito que o gabinete institucional, como eu falei, composto pelas as assessorias, coordenadores de centros de apoio, pela ouvidoria, que tem vindo fazendo um trabalho fantástico no atendimento, né, por meio dos seus canais, ao cidadão piauiense. Inclusive, diariamente e no plantão, sábado e domingo, não é isso, doutora Raquel? Exato, então, a ouvidoria está fazendo também um papel importantíssimo, fundamental, desse acolhimento das demandas sociais. E acredito que o Ministério Público, na sua missão constitucional, deve sim atuar na prevenção da saúde pública e orientado, inclusive, pelos organismos a nível nacional, a nível internacional. Eu acredito que essas medidas e a criação dos grupos para o acompanhamento, tratativas e articulação também com outros órgãos, na atuação por medidas preventivas, orientativas e eventuais ações judiciais, se mostra imprescindível para a preservação da saúde e do bem-estar do povo piauiense. Então, eu voto favorável, acompanho na íntegra o voto da doutora Terezinha Borges, e eu indago para otimizar os trabalhos, se algum dos procuradores, isso foi uma sugestão, inclusive, da doutora Catarina, antes do início da sessão, eu indago dos senhores, se pudermos fazer a votação, quem se manifesta, tem algum posicionamento contrário, se manifestaria até para a gente otimizar a sessão virtual. Se todos estão de acordo, quem não tiver, se manifeste e apresente o voto. Doutora Carmelina? Doutora Carmelina, como já acentuei... Doutora Raquel. Doutora Carmelina, eu estou totalmente favorável, mas eu apenas gostaria de só fazer um adendo, só inexatidãozinha material. No penúltimo considerando a liberação do grupo, seria considerando a deliberação do gabinete de acompanhamento. É apenas esse aspecto, e depois, pela criação dos grupos regionais integrados de promotoria. É uma mera inexatidão material, apenas para que fique devidamente, não é? Grafado da forma como, na verdade, né? E só apenas mas apenas isso. É irretocável o relatório. Pronto. Procuradora-geral, posso falar? Pode falar, doutora Assunção. Conforme já acentuei, eu me posiciono inteiramente contrário a essas medidas tomadas agora pela Procuradoria-Geral e que agora cabe a nós nos debruçarmos sobre elas para aprová-las ou não. Eu já sei, evidentemente, que a maioria, talvez apenas contrário, o meu voto em contrário, vai aprovar as medidas. Isso não me traz nenhum desconforto, absolutamente. Pelo contrário, isso só me anima a pensar que a Procuradoria-Geral de Justiça e que o Ministério Público do Estado do Piauí não querem aceitar a posição dos grandes cientistas, como já ressaltei, de pessoas que estudaram problemas epidemiológicos. Por exemplo, alguém pode dizer que eu vou citar pessoas... Está ruim.
excessivas, não resolveram nada. Por exemplo... O som está ruim, o seu som. Não é tá o seu saindo. som, meu colega. Tem um problema no seu som. Doutora Carmelina? Bom dia, doutor Linhares. Ninguém está ouvindo, doutor Assunção. Para votar. Tem pessoas, a pretexto de pedir informação, já votou 2 vezes antes da relatora. Vamos botar ordem nessa sessão, pelo amor de Deus. Eu não vou passar aqui amanhã toda para ouvir um colega que já falou 3 vezes, inclusive deu o voto dele. Olha, isso fere o nosso regimento interno do colegiado. Doutora Carmelina, eu posso continuar? Pode continuar com o seu voto, doutor Assunção, para a gente dar continuidade. O doutor Linhares, como sempre, mal educado, né? Eu não votei 3 vezes, estou votando agora. Mas é normal ter pessoas como o doutor Linhares, mal educadas, e que simplesmente atravessam o voto. Eu peço, assim, para a gente buscar otimizar os trabalhos, doutor Assunção. Vamos botar o foco, nesse momento da votação, na resolução, nos fundamentos de Vossa Excelência. Eu peço isso ao senhor e a todos os procuradores e procuradoras. Evidentemente que eu vou, sim, voltar ao foco, mas eu não posso deixar de responder ao doutor Linhares, que interveio de forma mal educada, né? Se a senhora me der oportunidade, eu vou terminar o meu voto. Agora, se a senhora vai caçar o meu voto, aí a senhora me avisa, porque aí eu não perder meu tempo em dar o voto. Eu não estou aqui com mas me parece que eu tenho o tempo necessário de caçar voto de ninguém. Eu tenho todo o respeito pela opinião do senhor e dos demais colegas. O senhor está com a palavra e pode proferir o voto. Muito obrigado, doutora. Então, proferindo o meu voto e continuando, eu desejo dizer que lamento muito que o Ministério Público do Piauí tenha preferido ficar do lado dos governos que, a meu ver, estão errados e que prefere mandar a população para suas casas, ao invés de buscar imediatamente medidas no sentido de encontrar uma vacina para curar e também buscar um entendimento com todas as demais classes, a classe dos comerciantes, a classe das pessoas que tratam da educação, a classe das pessoas que, na verdade, querem o desenvolvimento do Brasil e não querem que o Brasil pare. Porque o Brasil está parando, doutora Carmelina. O Brasil está parando e ninguém sabe a que ponto vai chegar isso. Eu só gostaria de dizer, não vou demorar muito a dar o meu voto, de dizer o seguinte, que nós pudéssemos, nesse momento, refletir que não é através de confinamento horizontal, mandando confinar todo mundo, esteja com saúde ou não, que vamos resolver o problema. O coronavírus, como dizem os grandes especialistas, ele já está no ar, ele está nas ruas, mas não está só nas ruas, esse é que é o detalhe que poucos entendem. O coronavírus está dentro das nossas casas, dentro das casas com as famílias confinadas, dentro das casas em que as pessoas estão lá imaginando que estão livres do coronavírus. Esse é que é o grande problema, porque a epidemia, hoje já uma pandemia, ela já se alastrou e ela vai precisar cumprir o seu ciclo. Volto a repetir, esteja ou não confinado, se a pessoa estiver com o vírus, vai desenvolver, né? Vai desenvolver, se a pessoa for uma pessoa de saúde debilitada, vai ser hospitalizada. Se não for uma pessoa de saúde debilitada, a pessoa tem anticorpos que combatem naturalmente o vírus. Então, eu acho que o governo está alarmando, né? Os governos em geral. Felizmente, o presidente da República não está alarmando, e aí está sendo muito mal compreendido, e essas não são as medidas. Eu entendo que as promotorias de justiça, que devem defender os interesses maiores da sociedade, têm, sim, condições de orientar as pessoas sem precisar desses grupos que pretendem criar. Os grupos são importantes, não estou dizendo que não são.
Eu estou apenas dizendo que não é necessário criar esses grupos. Em razão disso, eu voto contra esta resolução. Muito obrigado. Então, finalizado o voto, doutor Assunção e Dago, se tem mais algum voto contrário à resolução, a minuta da resolução, se podemos aprovar por maioria. Doutora Carmelina? Sim, doutor Hugo. Me permita, eu não vou aqui manifestar contra o relatório da doutora Terezinha. Quero apenas ressaltar o brilhantismo do seu voto, razão pela qual eu não vou divergir. Obrigado. Doutora Carmelina também quer me pronunciar. Diga, doutor Luiz Francisco. Luiz. Bom, primeiramente, eu quero parabenizar o trabalho desenvolvido por Vossa Excelência como uma chefe, né, uma chefe lá do gabinete institucional, o gabinete que está gerenciando essa crise do coronavírus. Essa minuta, que ora vamos aqui, que está submetida aqui à nossa votação, ela teve a participação de um representante nosso lá também, que é o doutor João Paulo. Então, durante toda a elaboração dessa minuta, eu pude acompanhar de perto. Então, no que tange a substância, a parte material da resolução, materialmente falando, eu não tenho nada a divergir. O que eu gostaria de acrescentar aqui no momento era apenas no tocante à fala do nosso estimado colega, doutor Assunção. Né? Eu não sei nutrir doutor Assunção grande respeito, admiração, até mesmo porque é um colega valoroso e estudioso. Né? Agora, eu discordo do posicionamento dele. Quando ele falou, ele mencionou aqui um infectologista francês, né? Vive dizendo que ele é a maior autoridade no assunto a respeito dessa matéria que nós estamos discutindo, que é sobre sobre vírus. Tá? Mas o que eu quero dizer, doutor, que a Organização Mundial de Saúde, que é um órgão vinculado à ONU, ela congrega também grandes estudiosos, grandes infectologistas. E que me causa mais espécie é que todos os países do mundo, né, inclusive até os países da África, países democráticos, países não democráticos, não ousaram discordar com a linha de atuação da Organização Mundial de Saúde. Ninguém. Aqui mesmo no Brasil, a gente vê assim, você vê aqui o posicionamento de um ou dois infectologistas, Pós-Materra. Mas a grande maioria entende que o distanciamento social horizontal é o mais adequado. Então, neste momento, eu acho que seria, a meu ver, uma imprudência a Procuradoria-Geral de Justiça não adotar esse posicionamento estabelecido pela Organização Mundial de Saúde. Porque este é o posicionamento mais adequado, é o posicionamento preconizado por não só pela Organização Mundial de Saúde, mas por todos os países desenvolvidos e até mesmo pelo não desenvolvido. Então, é o seguinte, a resolução, a meu ver, ela está realmente basada em termos corretos. Nós teremos 9 regionais, eu acho que foram previstas aí todas as situações, como disse a nossa relatora, e os nossos colegas promotores vão trabalhar em comum acordo, né, com o Ministério Público Federal, né, e com todos os órgãos, né, inclusive do Executivo, né, no sentido
fazer com que haja um trabalho satisfatório em prol da sociedade. Então, eu quero deixar bem claro o seguinte: o posicionamento que o Ministério Público está adotando neste momento é muito correto, é um posicionamento altamente respeitado. E, para encerrar, para não demorar muito, gostaria só de citar aqui o depoimento do doutor Davi Wip. Davi Wip é um grande infectologista que hoje está coordenando, né, uma campanha, né, em São Paulo, né, de combate ao coronavírus, né, está vinculado lá à Secretaria de Saúde de São Paulo. Esse cidadão, que é considerado um dos maiores infectologistas do país, é uma figura respeitada também a nível internacional, né. Ele foi agora infectado pelo Covid-19, passou 14 dias isolado e deu um depoimento ontem em todas as redes de televisão, dizendo o seguinte: essa doença é gravíssima. Eu não desejaria a ninguém que sofresse, que fosse portador de um vírus da gravidade como o Covid-19. Aí ele pediu, ele conclamou, né, até de forma emocionada. Acho que todos os senhores devem ter acompanhado isso. Então, ele mostrou para o Brasil que nós devemos realmente ter toda a cautela para não contrair esse vírus. Então, o isolamento horizontal, no momento atual, é importante. É importante. E nós, membros do Ministério Público, temos uma força muito grande na sociedade. Nós que formamos opinião na sociedade, e temos uma missão constitucional, né, muito importante, né? Nós não poderíamos adotar poderíamos ter outra atitude, se não essa que estamos adotando. Quero dizer que acompanho integralmente o voto da nova relação. Doutora Carmelina? Sim, doutor Assunção. Eu fui citado pelo doutor Luiz. O senhor pode falar. Você é da palavra, Vossa Excelência. Eu só queria dizer para o doutor Assunção que foi citado, mas de forma respeitosa. Não. Eu só quero dizer... Mas de forma respeitosa, Eu não entendi o que é que ele disse, não entendi. Eu quero dizer que eu citei Vossa Excelência, mas de forma respeitosa. Sim. E eu de modo algum, estou aqui a dizer que Vossa Excelência não me citou de outra forma. Eu estou apenas tentando dar esclarecimentos e fazer um breve contraponto. Correto. Breve contraponto às suas falas, né? Quero dizer inicialmente, conforme o senhor começou na sua fala, que também lhe respeito, né? Que também tenho o maior respeito pelos demais membros do Ministério Público que estão fazendo parte dessa sessão. Mas Vossa Excelência cita, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde e cita um médico paulista que está como carro-chefe do governo de São Paulo e que está tomando medidas apavorantes para o combate do coronavírus. Em primeiro lugar, é preciso dizer que a Organização Mundial da Saúde é um órgão político, doutor. E órgãos políticos também se cercam, de infectologistas. Eu não sei se o senhor já fez um estudo do que é a OMS. Por quem a OMS é dirigida? Não lhe interessa fazer o estudo. Não lhe interessa fazer o estudo, sabe por quê, doutor Luiz? Porque se o senhor fizer um estudo a respeito da OMS, o senhor vai descobrir que o diretor da OMS é uma pessoa bancada por determinados países que, na verdade, não estão preocupados com o destino da humanidade. Bom, com relação à posição do Ministério Público, eu entendo que o Ministério Público do Piauí, como qualquer Ministério Público, tem o direito de isso. Nós estamos aqui para discutir o que devemos fazer. Essas medidas que foram adotadas pela Procuradoria-Geral de Justiça estão hoje em votação.
das medidas contra o meu voto. Mas o importante é dizer que o voto de cada um traz alguma luz, me parece. Eu não estou aqui para votar contra apenas para que amanhã ou depois eu fique no holofote. Olha, aquele ali não presta. Aquele ali está colocando mal as coisas de forma que a sociedade não vai ter condição de se guiar por aquele ali. Como alguém que pertença a um clube, eu não vou publicar de forma nenhuma as minhas ideias, absolutamente. O que eu pretendo aqui é discutir o que os próprios cientistas dizem. O cientista maior, o maior infectologista, e não sou eu que digo, não, o senhor disse, ele disse que é o maior, não sou eu que digo, é a Sociedade Mundial de Infectologistas que diz que o doutor Davi é o maior infectologista do mundo. E esse infectologista é quem diz que não há necessidade de fazer o confinamento horizontal. Assim como aqui no Brasil nós temos o senhor Materra, que muita gente critica, e que diz claramente não haver necessidade, porque ele enfrentou, quando foi secretário estadual de saúde... Eu acho que esse tema não se discute mais. O doutor Assunção já votou. Doutor, o senhor está me interrompendo, doutor. Me parece que para que nós possamos levar adiante a nossa sessão, não haja interrupções. Eu deixei o doutor Luiz Francisco falar à vontade. Eu sei qual é a sua posição também, lamentavelmente, né? O senhor liderou através de uma comissão eleitoral a eleição na Associação Piauiense do Ministério Público, né? Através de WhatsApp, um absurdo, mas aqui não vamos discutir isso. Então, se o senhor me deixar terminar, eu vou terminar. Agora, se ficar aí, eu sozinho aqui me debatendo, aí não dá. Eu sozinho aqui ficar me debatendo com os senhores todos, não dá. Ou o senhor deixa eu terminar, ou então não vai adiantar nada para fazer uma sessão dessa, em que os senhores dizem que são democráticos. Que democracia é essa? Que o voto contrário não pode aparecer? Vocês estão tentando turbinar, vocês estão tentando ferir o meu voto. Essa que é a verdade. O senhor está tentando ferir o meu voto. Essa que é a verdade, doutor Hugo. Doutora Carmelina, eu vou terminar rapidinho. Então, o que eu lamento muito é que o Ministério Público tenha chegado a essa posição. É o meu entendimento. O meu entendimento é baseado em autoridades mundiais. A maior autoridade na área da infectologia, que é o doutor Davi Raiô, esse homem diz que não há necessidade de confinamento horizontal. Eu não estou dizendo nada aqui por conta própria. Portanto, eu continuo com o meu voto, respeito o voto de vocês e exijo, eu não peço, eu exijo que os senhores respeitem o meu voto. Muito obrigado, doutora Carmelina. Dando continuidade, vou passar a proclamação do resultado, ok? Por maioria, o Colégio de Procuradores de Justiça aprovou a resolução que cria os grupos regionais de promotorias integradas no acompanhamento do Covid-19 no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí. Vamos agora chamar para... Doutor Fernando. Doutor Fernando, cadê você? Tirou adiar. Se não der certo, tá na próxima sessão. Mas justamente trata do que nós estamos fazendo agora, né? Que é deliberar remotamente. Doutora Carmelina? Pois, até pela ordem, né, Clotilde? Doutora Carmelina? Doutora Carmelina? Por não. Doutora Carmelina? Não está me ouvindo, o seu microfone está... Eu estou fazendo um contato bem com o doutor Fernando. Só um minutinho, exatamente doutor. Isso. Desde o início, o doutor Fernando está com problema, desde o início.
Eu consegui, graças a Deus, recuperar aqui meu áudio, mas eu estava com problema de áudio também. Qual é a sua Bote no Viva sugestão? Voz. Bote no Viva Voz ele aí. Colegas do debate. Fale de novo. Eu estou Agora tendo estamos acesso. ouvindo o senhor. Entrou. Ótimo. Pronto, com a palavra, Pronto. doutor Fernando. Pronto. Pessoal, que a informalidade, desliga o microfone, quem quer que eu sou informalidade? Desliga o telefone, por favor. Desligue tudo. Tá bom. Cumprimento os colegas. Estão me ouvindo? Sim, doutor Fernando, pode continuar. Perfeito, Fernando. Então, cumprimento os colegas, a doutora Carmelina, procuradora-geral e presidente do Colégio de Procuradores, doutor Luiz Francisco, corregedor-geral do Ministério Público, senhoras procuradoras, senhores procuradores. Também cumprimento os ilustres servidores da TI que nos dão suporte nessa sessão virtual, que foram muito importantes no nosso acesso. Enfim, cumprimento todas as pessoas que nos assistem e registro que realmente estamos vivendo dias difíceis, que nem o mais pessimista poderia imaginar que nós estivéssemos num confinamento social, onde estamos orientados a não deixar nossas residências, até para comprar um simples remédio ou um petisco para os nossos filhos e nossos netos. Mas o momento que nos apresenta de um certo sacrifício nos traz também a tranquilidade de que Deus está orando por todos nós e nos conduzirá rapidamente para um momento de muita paz social, muita tranquilidade. Dito isso, nobres colegas, eu indago se todos receberam o relatório e a minuta que foi encaminhado pela nossa assessoria, a fim de facilitar o entendimento da matéria e as discussões na sessão virtual. Sim, recebemos. Sim, doutor Fernando. Todos. E eu pergunto se há necessidade de leitura da minuta, até porque entendo que todos, com a responsabilidade que nós temos, já fizemos as devidas leituras e, na realidade, trata-se de um sistema de deliberação remota, algo inédito no estado do Piauí. Nós somos uma instituição secular. Todavia, essa situação de pandemia nos levou a adotar, se assim for aprovado pelo Colégio de Procuradores, as sessões virtuais do Colégio de Procuradores de Justiça. Como ressaltou a doutora Carmelina, é um órgão importante da administração superior que presta relevante serviço ao Ministério Público e à sociedade, porque também decide as questões importantes que vai de encontro ao anseio da sociedade. A minuta, na realidade, doutora, eu vou fazer um rápido relatório, sem leitura, se assim me permitirem. Acolho integralmente, doutor Fernando, inclusive nos mesmos moldes que a doutora Terezinha Borges já fez. Bem tranquilo. Sem oposição, sem oposição. Todos de acordo. Todos. Prossiga, doutor Fernando. Bora, doutor Fernando. Congelou. Sim. Não, pois é, vamos lá. Bora. A minuta está muito bem redigida, já tive a oportunidade de debater com outros colegas. Isso. Traz um prazo de vigência que é exatamente durante a emergência em saúde pública. Então, tão logo essa situação seja revertida, a doutora Carmelina, como presidente do Colégio de Procuradores, retornar às sessões presenciais. Perfeito. Traz também a garantia da sustentação oral, ou seja, do contraditório e do devido processo legal. Contém também norma de que nós faremos sessões extraordinárias
e também contemplará os julgamentos, serão julgados os procedimentos que aguarda apreciação pelo plenário do Colégio de Procuradores de Justiça, porém, de modo preferencial, as matérias relacionadas à emergência de saúde pública internacional referente ao coronavírus Covid-19. As intimações serão feitas normalmente pelos meios legais. As publicações e intimações de pauta serão enviadas aos e-mails dos demais colegas. Então, doutora Carmelina e ilustres colegas, procuradores e procuradores de justiça, obrigado, para não prolongar mais, porque tivemos dificuldade de acesso a essa sessão virtual, o meu voto, excelência, que será juntado ao procedimento de gestão administrativa número 19.21.0018.003466/2020-42, é pela aprovação da minuta de resolução conforme foi apresentada. É o voto, excelência. Agradeço, doutor Fernando. Quero agradecer, além do brilhante voto e pela análise acurada da matéria, doutor Fernando, também pela celeridade, né, de ter colaborado, se colocado à disposição nesse curto e breve espaço com que convocamos esta sessão extraordinária. Então, nossos agradecimentos à Vossa Excelência. Quero dizer também que o voto foi encaminhado, né, tão logo eu chamei o processo, o voto foi encaminhado para o e-mail de cada um dos senhores e das senhoras. E já coloco em pauta para votação, já me manifesto favoravelmente ao voto de pleno acordo na íntegra e indago dos colegas, procuradores e procuradoras, se há algum voto divergente. O meu voto divergente e eu quero manifestar agora. Eu já posso falar, doutora? Doutor Assunção. Muito obrigado, doutora, muito obrigado. Bom, eu vou tentar colocar o meu voto da menor forma possível, uma vez que já me manifestei largamente sobre a matéria, mas eu tenho aqui alguma coisa que eu não disse ainda. E eu quero dizer o seguinte: nossos governantes estão alarmados com relação ao coronavírus, porque não tem uma vacina. Essa vacina venha logo, doutora Carmelina. Eu estou torcendo para que a vacina venha logo e que, com ela, os governantes saiam de cima do muro, porque ao empurrar as pessoas para suas residências, obrigá-las a ficar em confinamento absoluto, isso é uma forma, a meu ver, irresponsável de tratar o problema. Então, eu sou contrário exatamente por isso. Eu quero dizer que é conhecido que o presidente Trump tem interesse na reeleição, que o presidente Macron, na França, tem interesse na reeleição, e que uma forma de recuperar o prestígio, é dizer, mundial, fazer o isolamento horizontal. Que mandar todo mundo para casa só vai causar pânico, recessão, desemprego e miséria. Isso, a maioria da população, e eu estou lendo agora para ser muito mais breve, a maioria da população pegará o sistema de saúde do Brasil está preparado para atender quem necessitar de internação hospitalar. Ou não está. Bom, toda epidemia de vírus que não tem vacina segue um curso natural, segundo dizem os especialistas. Né? Um curso natural que independe de medidas como fechamento de escolas, mandar todo mundo para casa. As pessoas vão pegar o vírus e a maioria vai criar imunidade. Vai sim. Hoje são 12 mil, disse a doutora Terezinha, 12.700 e poucas pessoas infectadas. Imaginemos, nós temos um país continental de 120 milhões de habitantes. E hoje só temos 12 mil e poucas pessoas infectadas no país inteiro. E quantas mortes? 600? Já subiu a 600? O que é que os senhores acham? Será que eu estou aqui dizendo... Não vão me dizer depois disso. Será que eu estou dizendo... é muito pouco, 600 mortes. Mas é pouco mesmo.
Mas é pouco mesmo. Agora, eu desejo que mais pessoas morram? Claro que não. É absolutamente, jamais. O que eu quero é que o governo se empenhe em encontrar uma vacina para curar essa doença. Uma doença que eles mesmos usam para apavorar as pessoas. Porque é mais prático colocar as pessoas em casa do que dizer assim, olha, seja higiênico, lave as mãos com água e sabão e use o álcool em gel apenas quando estiver fora de casa. Para eles é pouco dizer isso. Eles têm que dizer, fique todo mundo em casa, fechar tudo. Isso é melhor para eles. Então, com base nisso, eu voto inteiramente contra a resolução que tem como relator o doutor Fernando. Na medida que bem, eu estimo a todos os senhores que podem, senhores e senhoras, na medida em que me tratarem bem, eu os tratarei bem. Muito obrigado pela atenção. Esse é o meu voto. Então, posso proclamar o resultado? O Egrégio Conselho, o Egrégio Colégio de Procuradores, por maioria, aprovou a resolução que trata sobre o sistema de deliberação remota, medida excepcional destinada a viabilizar o funcionamento do plenário durante a emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus, Covid-19. Então, quero agradecer a participação de todos e de todas. É uma sessão histórica para o nosso colegiado, nossa primeira sessão por videoconferência. Quero agradecer a acolhida a esse chamamento e que, de forma também dessa mudança, né, que tem sido ocasionada em razão dessa pandemia, precisamos nos adaptar, né, em algumas situações e nos reinventar, né? E dizer dos nossos agradecimentos, desejar uma semana produtiva, feliz, com muita saúde e paz. Meus agradecimentos a todos e pedir que Deus nos guie nas nossas decisões, nos nossos trabalhos, com muita sabedoria, com muito discernimento, com muito equilíbrio, e que a gente possa, como Ministério Público, cumprir nossa missão constitucional em favor da sociedade piauiense. Muito obrigado a todas e a todos. Declaro encerrada a presente sessão. Doutora Carmelina? Sim, doutor. Me permite... Pelo amor de Deus, não vai ter mais discurso. Não, é só aproveitar o espaço para fazer um comunicado que eu reputo de importância para toda a instituição. A Associação Piauiense disponibilizou a vacina para o H1N1. Nós já iniciamos, a vacinação está em curso na sede da Associação Piauiense do Ministério Público. Cada associado tem direito a 2 vacinas. Nós iniciamos agora às 9 horas e iremos até às 16 horas. Quem tiver interesse, dirija-se lá e faça lá a sua imunização. Muito obrigado. Eu agradeço. Qualquer dúvida, nós esclarecemos no grupo da PMP. Agradeço o comunicado. Então, desejar um bom dia a todos e declarar encerrado a nossa sessão virtual. Obrigada. Obrigada. Carmelina Catarina, doutora. Olha, a senhora no início perguntou a respeito se estava vendo as sessões plenárias virtuais, não é? Nas câmaras. Sim. Estão sim, viu, doutora? Todas as câmaras, eu não sei a criminal, mas a minha e a terceira Câmara especializada e a terceira Câmara Pública estão normalmente tendo as sessões no plenário, viu? Às vezes uma semana com mais a pauta maior, outras semanas menores. E apesar de estar suspensa, os prazos estão suspensos, mas nós estamos recebendo também, como normalmente todos os processos no PJE. Nossa caixa está sempre, como é que se diz, lotada, só que a gente não pode dar ciente, né? Mas nós estamos fazendo os processos, preparando,
mandando, porque quando começar, né, o prazo a fluir, aí nossos processos já estão todos lá, viu? Senhora presidente. Corroboro o que Catarina falou. Sim, doutor Isaías. Senhora presidente, eu queria relatar perante o colegiado que eu tive um problema com a minha internet aqui, caiu a internet. E eu estou utilizando... A nossa aqui é a pior do Terezinha. Estou utilizando agora do meu dispositivo móvel. Quer esperar para almoçar? Para poder me reconectar. Vê muito? Está me ouvindo aí, doutora Carmelina? Próxima vez que tu vier, sessão, tu vem para Estamos lhe ouvindo, sim. Então, por motivo de força maior, eu fui interrompido de participar da reunião. E eu quero, como eu já conheço os 2 projetos de resolução, eu quero que fique computado aí, para efeito de contagem, o meu voto favorável à aprovação das 2 resoluções. Muito bem. Perfeito. Secretária, com a palavra, viu? Anote. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Ouvindo, doutora. Porque eu pedi a palavra e não me foi concedida, né? Mas eu queria, assim, informar aos colegas, e como a gente ouviu aqui a respeito desse coronavírus, né? E desse isolamento horizontal, que devia ser vertical e não horizontal, eu acho que há um engano aí. Eu tenho um filho que é médico, trabalha num hospital que está recebendo pessoas com coronavírus. Na Alemanha, ele trabalha no hospital em Berlim. Então, ele toda hora pede que a gente se recolha, que a gente fique em casa, né? Então, assim, lá na Alemanha, todo mundo está recolhido. Tanto que o índice de mortalidade da Alemanha é bem menor do que todos os países. Mas o meu filho, por exemplo, ele só sai de casa porque ele tem assim, como se fosse um alvará de autorização para ele poder sair de casa, porque ele é médico e precisa sair, se deslocar de casa até o hospital. Muitas vezes ele me disse que vai sozinho no ônibus. Né? Então, assim, essa questão, minha gente, é uma questão séria. Vamos ficar em casa, não custa nada. E fazer as nossas reuniões, como a gente está fazendo agora, reuniões virtuais, que dão muito certo. Agora, eu gostaria também de pedir à doutora Carmelina que quando fosse, assim, alguns dos membros do nosso colegiado, né, proferiam o seu voto, e ela dissesse o tempo para cada um, porque seria mais rápida a nossa reunião, né? Pessoa, cada componente teria, vamos supor, 4 minutos, 5 minutos, 3 minutos, para proferir o voto. E daí seria bem mais rápido as nossas reuniões, as nossas sessões. Né? Porque muita gente quer deixar a sua mensagem, né? Pronto, nós vamos analisar essa sua sugestão, doutora Ivaneide, e eu quero agradecer, acredito que foi muito importante a participação de cada um nos debates, cada um no seu posicionamento, e acredito que a intenção do colegiado é realmente fazer, né, a sua melhor atuação. Então, eu quero agradecer a presença de todos e declarar encerrada a presente sessão. Muito obrigada.